A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, missionário Valdeci. Feliz, meu irmão, por mais um vídeo que você vai assistir agora. Continue estudando comigo o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Abra seu coração. Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta do seu coração, ele entra. Vamos para mais uma palavra? Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos nesse momento para mais uma ministração, para mais uma palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê força. Glória ao Senhor Jesus por você chegar até aqui nesses estudos. E vamos prosseguir, gente. Conhecer o Senhor Jesus e prosseguir em conhecê-lo. Estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Hoje vamos ler a ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 20. Antes de começar a ler, quero só trazer a lembrança do estudo anterior que nós falamos da crucificação do Senhor Jesus, do sepultamento de Cristo. Agora ele vai ressuscitar aqui dentre os mortos. Vamos lendo e vamos aprendendo com o Senhor Jesus. João 20, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, aquela Maria Madalena que Jesus expulsou dela 7 demônios. Ela, depois que ela foi liberta pelo Senhor, ela vivia com umas 3, 4 mulheres ainda, apoiando tanto no coração como financeiramente o ministério e o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Maria, ela se entregou, gente, para o Senhor Jesus de tal forma que a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado, foi ela. Olha como ela se envolveu. E isso é gratidão. Às vezes, quantos demônios a gente tinha também, quanta opressão a gente tinha. E Jesus Cristo, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora a pergunta é, quanto nós somos gratos? Jesus morreu por todo o pecado da humanidade, irmão. Jesus morreu por todos. Mas quem é grato ao Senhor Jesus? Lembra daqueles homens que estavam leprosos, 10 homens? Jesus curou os 10. Só um veio agradecer. Então Maria Madalena, ela era uma mulher grata por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. O que o Senhor Jesus quer da gente é gratidão. Então Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada. De madrugada, gente. Não é que de madrugada tem algo misterioso, não é isso. Nesse momento eu estou fazendo esse áudio, é de madrugada. E é calmo, tranquilo esse horário. É bom. Jesus trabalha no silêncio.
Então ela foi com algumas mulheres, foram até o sepulcro ali, ver o mestre, levando algum produto, e sendo ainda escuro, de madrugada, viu que a pedra estava removida, gente. Lá em Mateus vai dizer, o evangelista, que veio um terremoto naquele lugar. Jesus ele estava ali o primeiro dia da semana, no domingo. De repente, um anjo do céu veio, removeu a pedra, que a pedra era muito pesada. E havia soldados, guardas, ali na frente. Porque os fariseus pediram, coloque guardas para vigiar. Porque os discípulos de Jesus podem ir lá, pegar o corpo, roubar o corpo. Assim eles falavam. Então colocaram os guardas. Uma pedra pesada, gente. E os guardas, quem era o ser humano que ia encostar ali? Mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor, com muito poder, com muita força, veio, removeu a pedra, e os guardas, quando viram o anjo, caiu como morto no chão. Eles se desmaiaram. Caíram. A presença. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Então anjos vieram. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros. Quem correu? A mulher, Maria Madalena. Foram lá dizer para os discípulos. Em outro evangelho, diz que quando ela estava indo, quando elas chegaram lá, o anjo disse para elas, a quem vocês procuram? Vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo. Jesus está vivo, meu irmão. Ele é a nossa única esperança. Jesus o Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele vive. Ele vive. O guarda disse, vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus vivo estás. Tem uma canção que diz, porque ele vive, eu posso é crer numa manhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Jesus está vivo. Jesus apareceu para Maria e disse, Maria, a paz esteja contigo. Quando ela viu o mestre, ela se desesperou. Jesus disse, Maria, conte os meus discípulos, os meus irmãos. Chamou de meus irmãos. Falam para eles que eu ressuscitei. O ódio não me venceu. Satanás não me venceu. Nada. Eu venci as tentações. Nada. Está feito. Maravilha. Então ela correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo. Esse outro discípulo aqui é João, a quem Jesus o amava. É João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e o Apocalipse, e 1 João. E disse-lhe,
tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, João, e foram ao sepulcro. Ambos, quem esses ambos? Tanto Pedro como João, eles corriam. Eles corriam juntos, mas o outro discípulo, o que foi que aconteceu com o outro discípulo? Ele correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então entenda aqui, com aquela alegria, com aquele amor, com aquela força, aquela empolgação, João deixou Pedro ali e saiu correndo. Mas olha o que vai acontecer. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. João viu. E todavia não entrou. Ao chegar no sepulcro, ele olhou, mas ele não entrou, né? Então Simão Pedro, que vinha mais atrás, né? Seguindo, chegou e entrou no sepulcro. O que a gente aprende aqui? Que às vezes tem gente que começa essa caminhada cristã, começa essa caminhada com o Senhor Jesus, e no começo tem toda aquela empolgação, tem todo aquele primeiro amor. Tu lembra lá em Apocalipse, o Senhor Jesus falando às igrejas dele, inclusive a igreja de Éfeso. Jesus disse: vocês começaram bem, vocês estão perseverando, porém eu tenho algo contra vocês. E o que é, mestre? Vocês deixaram o primeiro amor. Eu quero trazer essa palavra para você, meu irmão, minha irmã. Se você deixou o primeiro amor para o Senhor Jesus, veja onde você errou. Peça ao Senhor Jesus: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ter empolgação. Eu quero ser como João, eu quero correr. Mas você vê, gente, que realmente ao chegar lá, João, ele parou. Já no caso de Pedro, não. Preste atenção. Eles corriam juntos, mas o outro discípulo, que é João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia ele não entrou. Então Simão Pedro, constante, estava correndo também, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. Então Pedro chegou e entrou. João não entrou. Então você começou a obra, você está na obra do Senhor, você tem um compromisso com o Senhor. Continue, faça algo completo. Aquele que começou a obra na sua vida, ele vai concluir. Agora o lindo é aqui, ó. Ele também viu os lençóis e o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus. Quando Jesus morreu ali na cruz, colocaram um lenço na cabeça dele, em volta, e que não estava com os lençóis. Porém, esse lenço não estava entre os lençóis. Tinha lençóis e tinha esse lenço. Eles olharam, mas deixando num lugar à parte. Ele viu que o lenço que estava no rosto do Senhor estava à parte, dobrado. Não estava jogado no chão, amassado. O que a gente aprende aqui?
tem um ensinamento aqui, não pode deixar essas coisas passar desapercebido. Naquela cultura judaica, era assim. Um senhor, ele tinha um escravo, não era? E esse senhor ia almoçar, ia jantar, e ele ficava na mesa, ali se deliciando. E tinha um lenço em cima da mesa. Se o patrão, ao terminar, quando ele terminava ali a alimentação, ele pegava esse lenço, limpava a boca, limpava a barba. Tudo acredito que eles tinham muito uma barba ali, cabelos compridos naquela época. E ele limpava. Se o servo viesse, o servo não poderia encostar na mesa enquanto o senhor estava se alimentando. Mas quando o servo viesse e olhasse e visse que o lenço estava todo amassado, assim, usado e bolado, ele via que o seu senhor tinha terminado ali a alimentação. E ele ia ali, pegava os pratos, pegava as coisas para ajeitar. Mas se o servo viesse, olhasse a mesa do seu senhor, e se o lenço tivesse ainda todo ajeitadinho, é porque o senhor ele não tinha terminado ainda a refeição. Poderia ter ido ao banheiro, poderia ter saído ali para resolver alguma coisa rapidamente, mas ele não terminou aquela alimentação. O que acontece aqui no caso do Senhor Jesus? Quando eles olharam ali e viu os lençóis no chão, muitas roupas ali no chão, mas eles olharam e viram a roupa, o pano que foi colocado no rosto do Senhor Jesus, bem ajeitado. Jesus está dizendo assim: não concluí ainda, eu voltarei. Jesus está dizendo aí, eu voltarei. Jesus deixou uma mensagem para eles. E eles ali entendiam bem, como um bom judeu, né? Então, meu amado, Jesus, missionário, está dizendo que Jesus, ele não concluiu a obra que ele está consumado, está concluído. Ele fez tudo que o Pai ordenou. Jesus fez, foi bem sucedido. O inimigo fez de tudo para Jesus falhar nessa missão. Jesus não falhou, mas a obra dele continua ainda. Ele voltará. E Jesus, ele continua trabalhando na igreja. O Espírito Santo de Deus continua revestindo as pessoas, continua dando esse dom celestial, e a batalha continua ainda. Aí Jesus deixou ali aquela mensagem: eu voltarei. Em Apocalipse diz que ele virá, Jesus Cristo virá sobre as nuvens e todo olho o verá. Até aqueles que ultrapassaram, colocaram a lança nele. Então Jesus, o Senhor, ele voltará. Amém? Mas deixando um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegou primeiro ao sepulcro e viu e creu. Quando ele viu, ele não precisou mais de nada. Ele já acreditou. Mais na frente vão falar para um apóstolo dele chamado Tomé. E Tomé não vai crer. Mas depois Jesus aparece para Tomé. E Tomé vai dizer: ah, Senhor Jesus, agora eu vejo. Eu vejo os furos dos pregos. Eu vejo a marca da lança. Jesus vai dizer para ele: Tomé, você acredita porque você está vendo. Tomé, deixe de ser incrédulo. Não acredite em mim, Tomé, só pelos sinais, mas creia pela fé. Pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que era necessário
ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para suas casas. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus foi posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então eles, os anjos, lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Jesus faz essa pergunta para ela: Mulher, por que você choras? A quem procuras? E ela respondendo ser ele o jardineiro, ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Jesus falou o nome dela. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhe: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Jesus vai subir, gente, aos céus para enviar o Espírito Santo. E lá em Atos dos Apóstolos 2, ele envia já o Espírito Santo às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe disseram estas coisas. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Eu fui a primeira pessoa que viu o Senhor. Eu fui de madrugada ver o Senhor. Quem ama o Senhor Jesus, quem deseja Ele, meu irmão, Ele conhece a intenção do coração. Ele se revelará para você de maneira poderosa. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, os primeiros perseguidores dos cristãos foram os judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. Eles estavam ali aflitos, com medo, todo cheio de dúvidas. Aí de repente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nesse momento, procure ter uma vida tranquila, viu? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, gozo no Espírito Santo, leitura das Escrituras, fazer a obra de Cristo, louvar e o adorá-lo, buscar o Senhor Jesus em oração, amá-lo, desenvolver o ministério. Isso é o reino de Deus.
É isso que ele deseja. Não se embarace com as coisas dessa vida. Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Meu Deus, só Ele nos dá alegria. Ele diz, sem mim a igreja não pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz esteja convosco. Que bom, né? Jesus disse outra vez, que quando Jesus falou, eles ficaram muito aperreados. Eles ficaram assim sem entender. Não tinha caído a ficha. E Jesus disse novamente, a paz esteja convosco. As Escrituras dizem, segui a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha aí a ressurreição dele. Antes era só ali para os judeus, para os de Israel, mas agora, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em outras passagens ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho aos não-judeus, pregue o evangelho aos ímpios, pregue e faça como eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Pregue, não condene ninguém, fale do amor de Jesus. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, eu recebi o Espírito Santo. Então Jesus aqui, ele recebeu o Espírito Santo. Todo o trabalho dele era focado em receber o Espírito Santo para fundar a igreja dele. Porque a igreja de Cristo sem o Espírito Santo é um dom celestial. O Espírito Santo nos dá revertimento para fazer a vontade dele. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe reteres, serão retidos. Então é necessário que as pessoas confessem seus pecados. Sabe, mas não é algo artificial. É algo de todo o coração. As pessoas precisam chegar e conversar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu sou pecador. O pecado destrói, gente. Isso tem que confessar. Aquele que confessa de todo o coração e deixa, esse vai alcançar misericórdia. Missionário, se eu pecar, a Bíblia diz, se você pecar, se você confessar os seus pecados, crendo no Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Nós temos um advogado, nós temos o sangue de Jesus Cristo. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, nós vimos, Tomé, o Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, meu irmão. Mas ele, Tomé, respondendo, se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, olha que frieza, meu irmão. Ele quer ver sinais. A fé não é isso. E ali não puser o dedo, meu Deus, quer tocar. Cristo é Espírito, meu. E não puser a mão no seu lado,
de modo algum eu vou acreditar. Meu Deus, como é que pode? Como é que ele diz de modo algum? Ele tem que entender, Tomé, que nós entramos aqui pela fé. Abraão já tinha mostrado pela fé que Deus nos recebe. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Essa fé precisa ter vida, precisa ter ação, porque a fé sem ação, ela é morta. Se você quer receber galardão do Senhor, salvação é uma coisa, galardão é outra coisa. Para receber galardão, você precisa ter obras, agir e que você desenvolva obras de ouro, obras preciosas para o Senhor. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé, quando ele falou, eu só acredito, Jesus estava ali ouvindo, Jesus estava vendo, porque ele tem olhos como chama de fogo. Então, com eles, estando a porta estava trancada, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Toda hora, irmão, percebam que Jesus já falou aqui 3 vezes: a paz esteja convosco. É o que Jesus mais deseja, não é que você fique rico, não é que você seja um milionário. Se você for um milionário e não tiver paz, Jesus não quer. O que mais Jesus deseja é que a paz de Deus preencha toda a nossa mente. É vivermos em paz. Por que, missionário? Porque é em paz que você tem aquela paciência para orar. Em paz é que você anuncia o Evangelho. Em paz que você tem equilíbrio, tranquilidade para ler as Escrituras. É em paz que seus filhos estudam. Não é em confusão. Um lar onde tem gritaria, um lar onde tem brigas, prejudica muito as pessoas ali, viu? Que precisamos viver em uma casa de paz, de tranquilidade. E você, homem, que é sacerdote, você, mulher, vocês dois, esse casal que estão na frente desse lar. Sabe, foi o que eu disse para minha filha aqui? Eu disse: minha filha, obedeça o papai porque as escrituras dizem, e você vai ter muitos dias na terra. Obedeça, que se você obedecendo, papai faz tudo para minha filha. E foi esse acordo. Tem momento que a gente vê o coração da criança não querendo obedecer. Eu lembro do compromisso, aí ela vai lá e faz. Então, pai e mãe, peça a sabedoria do Senhor e haja na sua casa de tal forma que tenha paz. Paz seja com vocês. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo. Jesus viu, Jesus ouviu o que ele falou. Põe aqui o dedo. E veis as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Jesus, gente, ele é a verdade. Ele é sincero. Com ele não tem escondidas. Com ele não tem coisa debaixo de tapete. Jesus é limpo, Jesus é puro e ele fala mesmo. Não seja incrédulos, Tomé, mas seja crente. Crente é aquele que crê, aquele que tem fé, porque a natureza da fé, gente, é crer. O que a Bíblia diz? Não, o que a Bíblia diz sobre fé? Fé é acreditar em coisas que a gente não vê. É convicção de coisas que se esperam. Depois você lê Hebreus 11,
fala sobre a fé. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, o meu Deus e meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, crerdes? Bem-aventurados os que não viram e creem. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não está escrito neste livro. Viu, gente? Guarda essa passagem. Eu quero deixar essa passagem aqui para outro estudo nosso. Amém, meus queridos? Quero que você compreenda, vamos ficar nessa palavra aqui de hoje, a respeito da fé. Tomé, ele disse, falaram para ele, Tomé, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele disse, eu não acredito. Por que, Tomé? Eu acredito só se eu ver. Eu preciso tocar no furo das mãos dele. E aonde foi colocada a lança, quando o guarda colocou lá, furou ele, eu quero colocar os meus dedos. O pessoal, Tomé, ele ressuscitou. Eu acredito só se eu ver. E Jesus apareceu para ele, gente. E disse, Tomé, deixe de ser incrédulo, Tomé. Creia. E eu vou ler aqui Hebreus 11 para você saber o que é fé. Você lembra que teve dispensações na Bíblia, como a dispensação patriarcal, teve também um momento da lei de Moisés, e naquela lei era assim, tinha que obedecer, mecanicamente, obedeça, come o melhor da terra, se desobedecer, será devorado à espada. Mas hoje a gente vive sim, na obediência do Espírito Santo, sim, mas a gente vive pela fé, a qual nosso pai Abraão, no início ali, na época patriarcal ainda, ele já mostrou a fé. Então, Hebreus 11, a partir do versículo 1 diz, natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É uma convicção de fatos que não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí diz assim, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tomé não estava tendo fé, gente. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus é necessário, viu? Creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não viu, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Mas não, gente, inconsciente, não perdendo a razão, não, porque Jesus, o Senhor Deus, estava na mente dele. Quando Noé foi construir a arca, diz que Noé divinamente, está aqui, ó, pela fé, divinamente instruído. Então a gente vive na razão, sim, Deus está na nossa mente, e a gente vive pela fé, ouvindo a voz do Senhor. Amém, meus queridos? Então, para concluir, Jesus ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Tenho a comunhão com Ele,
A vida eterna é esta, conhecer Ele e prosseguir em conhecer Ele. Amém? Jesus te abençoe, Jesus ressuscitou e até mais. Abraço do missionário.